Justiça. Aqui você tem poder. E estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, contando com a participação da jornalista Cláudia Cataldi. Desembargador, qual é a sua opinião a respeito de um outro tema polêmico? Redução da maioridade penal. Quando se pratica algum crime, algum menor praticou crime hediondo, ou mesmo crime não hediondo, mas um crime com requinte de crueldade e tal, há um movimento, um clamor nacional nessa direção. A Polícia do Rio divulgou semana passada, se não estou equivocado, um índice dizendo que prende 2 ou 3 menores por dia, ou a cada hora, não recordo exatamente o número, mas mostrando que há uma quantidade enorme de menores praticando atos criminais atualmente. Na Zona Sul do Rio de Janeiro, a delegada Monique Vidal chegou a apresentar uma estatística recentemente estarrecedora nesse sentido. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, apresentou um projeto ao Congresso pedindo a redução da maioridade penal para menores reincidentes em prática de crimes hediondos. O senhor é a favor? Olha, de um modo geral, eu responderia a sua pergunta negativamente, porque, e vou dar um exemplo que a meu ver, é interessante. Os estados americanos, os Estados Unidos da América do Norte, naqueles estados em que a pena de morte, a criminalidade não diminuiu. Não houve diminuição da criminalidade nem diante da ameaça, da concretização da pena de morte. Quer dizer, a pessoa vai perder o que ela tem de mais precioso, que é a vida. Alguns dizem que a vida é mais preciosa até do que a liberdade, porque sem vida não se pode ter liberdade. Verdade. Entendeu? Então, por causa disso, quer dizer, como é que num estado que tem pena de morte, a criminalidade não diminui? O que justifica isso? Então, eu vejo que essa história é mais uma lenda de que a diminuição da maioridade penal vai resolver. Talvez no projeto do governador, apresentado pelo governador do Estado de São Paulo ao Congresso Nacional, se tem um caminho que pode ser mais discutido, melhor debatido. Quer dizer, porque ele apresenta a questão da reincidência, a questão do crime hediondo, quer dizer, aquelas situações em que o clamor popular se levanta. Mas o clamor popular se levanta, Ricardo, se esquecendo de que aqueles menores não tiveram nada e não têm nada. Não tem escola, não tem saúde, não tem moradia, são geralmente explorados por maiores inescrupulosos. O Estado está ausente. O Estado está ausente também de qualquer assistência a esse menor. Quer dizer, como atribuir a esse menor uma culpa pelas privações que foram trazidas a ele, em que ele foi jogado. Ele foi jogado nas privações e depois a sociedade, na hora do clamor, ele cometeu o crime, vamos resolver tudo, aprisionando esse menor, e vamos tratá-lo mais uma vez como uma pessoa desprotegida, uma pessoa fraca, colocando num sistema prisional absolutamente indigno. Um sistema prisional que acaba criando feras. Ao invés de recuperar e ressocializar, acaba criando feras. No TJ do Rio, presidente, há notadamente 2 rádios que, inclusive lá dentro, concorrem entre si. O senhor tem conhecimento disso, né? A Rádio Garagem e a Rádio Corredor, que concorrem em audiência. Concorrem em audiência. Ora está melhor a audiência de uma, ora está melhor a audiência de outra, mas a Rádio Garagem e a Rádio Corredor tem uma audiência realmente fantástica. Que, na verdade, são fruto de uma falta de centralização de informação. O senhor pretende, então, por essa razão, organizar uma área de responsabilidade de comunicação social, Sem dúvida. Outra prioridade da administração que acabou de se empossar no Tribunal de Justiça é a comunicação social. Nós vamos trabalhar na comunicação interna, porque como não há comunicação interna satisfatória, comunicação entre os juízes e os servidores, o público interno e os advogados, etc., acontece isso que você falou, a boataria desenfreada. E o prestígio da Rádio Corredor e da Rádio Garagem. Quanto menos informação, Ricardo, mais boato. É verdade. Nós sabemos disso. E vamos trabalhar também com a comunicação com os órgãos de comunicação, com a comunicação com a mídia impressa e eletrônica, enfim, uma comunicação que tem uma política traçada, uma política de comunicação que vá do contato com os órgãos de comunicação social, com os veículos de imprensa, passando pela comunicação interna para tentar diminuir o prestígio da boataria e com muito respeito, com muito apreço, tentando diminuir o prestígio
das rádios Corredor e Garagem. Desembargador, eu queria saber, já que estamos falando aí de comunicação, sobre aperfeiçoar a comunicação do tribunal, qual é a sua avaliação, vamos falar de alguns temas polêmicos, qual é a sua avaliação sobre o comportamento daquele juiz que deu voz de prisão a agente de trânsito que o parou na lei seca? Olha, esse tema é um tema até interessante de ser abordado, porque a versão que circulou na imprensa foi de que o juiz teria dito que era Deus, né? O que Parece seria... que foi a funcionária que disse que ele não era Deus, não é isso? Foi isso, foi o contrário. A agente de trânsito, a agente do Detran é que disse que juiz não era Deus. Isso realmente ela pode afirmar e até qualquer um de nós de bom senso assinaria embaixo, né? Nem juiz, nem exercente de profissão alguma tem poderes divinatórios e seria um perigo se tivesse. Agora, na questão específica, aquele juiz, Ricardo, foi linchado, porque a versão dele não apareceu na mídia. Eu tive a oportunidade, por uma coincidência, de examinar cópia do processo, com o depoimento das testemunhas, inclusive. E o depoimento de todas as testemunhas era de que a arrogância, o comportamento desrespeitoso tinha sido presente na agente de trânsito. Quer dizer, que é ocorrido isso, pelo fato de que ele tem um antecedente de tumulto lá também em Búzios, teria dado voz de prisão, quis comprar um free shopping de um navio, e aí mandou parar o navio porque não deixaram entrar. Ou seja, há um histórico de tumultos em que esse juiz foi protagonista. Quer dizer, isso, de certa maneira, faz com que haja, em princípio, uma certa má vontade no acolhimento da versão dele. Isso pode ter contribuído sim, mas o que não se pode é porque o cidadão lá atrás cometeu até uma ilegalidade, até uma arbitrariedade, isso pode ter acontecido perfeitamente com esse juiz, linchá-lo num fato futuro, porque senão ele já estaria linchado previamente em qualquer situação social em que ele se envolvesse. Porque ele lá atrás foi culpado, agora vamos enforcá-lo aqui em praça pública a todo momento que o nome dele aparecer na mídia. Isso é que não é o devido processo legal, Ricardo. A Constituição exige para uma sanção, para uma punição, o exercício do devido processo legal para que alguém seja privado dos seus bens, da sua liberdade, do seu conceito moral, etc. E naquele caso houve um linchamento. Outro assunto polêmico, me esclareça aqui. O que houve no tribunal essa semana em que um juiz sacou uma arma em direção a um desembargador na academia de ginástica do tribunal, e esse desembargador é um ex-corregedor do Tribunal de Justiça. O caso trouxe um certo espanto e perplexidade para a sociedade fluminense, e qual é a sua avaliação, o que houve afinal? Olha, Ricardo, em primeiro lugar eu diria que ainda bem que uma situação dessa causa perplexidade. Se não causasse, seria espantoso, né? Quer dizer, se um juiz eventualmente sacasse a arma para um desembargador ou vice-versa e não houvesse nenhum espanto, é que nós teríamos chegado ao fundo do poço. Ainda bem que ocorre o espanto, né? Mas o caso ainda está sendo apurado, Ricardo, eu não posso me pronunciar sobre ele em público. Eu concordo que é uma situação que causa perplexidade ao cidadão comum, tem que causar mesmo, mas como o tribunal ainda está apurando isso, está apurando esses fatos, está ouvindo as pessoas, está ouvindo as testemunhas, inclusive, do fato, entendeu? Eu não posso me pronunciar publicamente sobre isso, porque provavelmente terei que participar desse julgamento dessa matéria. Então eu vou pedir desculpas, inclusive ao público que nos ouve, para declinar da resposta com relação a esse ponto. Na sua cerimônia de posse, eu estava presente, o seu primeiro discurso, já como presidente do tribunal, o senhor quebrou um protocolo e já teve uma originalidade grande. Essa vai ser a marca da sua administração? A originalidade pode existir, eu não tenho nada contra ela. Quer dizer, eu posso te garantir, Cláudio, que não vou ficar buscando originalidade, né? Senão seria como aqueles prêmios antigos de fantasias de carnaval de categoria luxo e categoria originalidade. Não é isso que nos move. Mas ali naquele sentido, o que eu quis dizer foi o seguinte: os protocolos existem para serem cumpridos. Porque eu convidei o governador, Ricardo, para fazer uso da palavra, para se manifestar em discurso na posse da presidência do tribunal. E o governador me disse, mas isso não faz parte do protocolo, isso não faz parte da tradição. Eu disse, governador, mesmo assim eu mantenho o convite. Ele então aceitou gentilmente o convite, e aí é que eu disse, os protocolos existem para serem cumpridos, mas também quebrados nas ocasiões em que isso seja exigido. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Fernando Ribeiro
de Carvalho. O melhor do futebol no seu fim de noite. O que acontece com o seu time e a